Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus para abençoar as nossas famílias, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Coloque aqui embaixo, né, o nome da sua família. Hoje nós vamos dar continuidade de quarta-feira, né, falando sobre família. Nessa sexta-feira, onde o Evangelho está em Mateus 19, de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentar: é permitido o homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Hoje, não é por acaso, né, na Semana da Família que vem esse evangelho, né? Existem casamentos, né, que a gente chama, que às vezes não existiu o sacramento, né? Um exemplo: um casamento que foi forçado, um casamento que a mulher ficou grávida e o pai foi lá com a arma e obrigou o cara a casar. Não pode ser legítimo. Um casamento em que a esposa, ela descobre que um exemplo, um dia desse alguém partilhou comigo que descobriu que o marido tinha uma enfermidade. E eles estavam lá e deu essa crise. Aí ela falou: mas que é isso? Logo nos seus primeiros meses de casamento, né? Que é isso? Eu tenho essa doença. Ela procurou a sogra e a sogra disse: a gente sabia, porque a gente ficou com medo de falar com você que você talvez não ia casar com ele, entendeu? Então, e assim outras coisas. O que é a igreja vê? São casamentos que não teve o sacramento. Um exemplo: você é separado, você é separada, procure aí na sua comunidade, na sua paróquia, né, ou até mesmo na sua diocese, para ver se realmente aconteceu o casamento, se foi um sacramento realmente. Entendeu? É aqui onde Jesus diz que são os casamentos ilegítimos, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A causa principal
do rompimento da união dos casais é a falta de Deus na vida deles. É a falta de Deus na vida do casal. Principal, né? Não tem Deus. A família que não tem Deus está fadado, né, à separação. Pois um casal que vive a caridade na prática suporta os defeitos um do outro, perdoa, pois cada um sabe que não é perfeito. Então, suporta os defeitos. Os dois não dão certo quando os dois estão nervosos. Um dia desse eu falei com o pessoal, para ter um casamento fadado, né? Como eu gostei dessa palavra, seu Zé, né? Um casamento fadado, um casamento em Deus, é preciso ter caridade, é preciso perder para ganhar. Então, cada um sabe que Cristo nos ensinou. Não adianta a força do amor, não adianta a força da atração da carne, pois se não houver amor, se não houver caridade. Entendeu? Então, irmãos e irmãs, tudo um dia, mais cedo ou mais tarde, poderá vir de água abaixo. Se não tiver amor, se não tiver caridade, não adianta. Né? Se a gente for forçar, olhar só os defeitos da pessoa, a gente não fica 2 dias casado. Hoje eu trabalhei muito em loja, né? E existia uma venda chamada venda adicional, aonde o cliente pedia para levar o produto, no caso a mulher uma blusa, uma saia, uma calça, um vestido, levava para casa e experimentava em casa, ficava à vontade. Se deu, ficava. Se não deu, devolvia para a loja. Hoje tem muitos casamentos assim. Já estão pensando em separar. Se não deu certo, devolve para a família. Então são chamados, né, eu chamo eles de casamentos adicionais, né, que devolve. E quem paga o preço, se tiver filhos, são os filhos. Padre, falo mais uma vez aqui, né, do Padre Maurício, foi pároco aqui na nossa paróquia, aqui em Colatina, na Nossa Senhora da Glória. Ele dizia assim, o homem e a mulher faz uma dívida. Na separação, quem paga a dívida são os filhos. Então, a caridade, porque o amor é a cola que une as pessoas. O amor, meus irmãos, minhas irmãs, é a cola que une as pessoas. Quando eu casei, não tinha fio de cabelo branco. Quando eu casei, eu tinha 80 quilos, hoje eu tenho 100 e alguma coisa, né? O cabelo está 100% branco, entendeu? Então, o que faz com que eu e minha esposa tenham quase 40 anos de casado é o amor. E dentro desses 40 anos, nós vivemos muitas situações. Então, porque quem ama a tudo perdoa. Se não houver caridade, se não houver amor, se não houver perdão, a solução fica complicada e quem mais sofre, como eu disse, são os filhos. Então, na hora de você pensar em separação, pensa primeiro nos seus filhos. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, ele morreu, né? Ele morreu. E como que fez falta, meu pai? Como que faz falta a pessoa masculina, a pessoa feminina, no caso mamãe, né? Mamãe foi o pai e a mãe ao mesmo tempo. Mas sentimos falta, ainda mais num casamento onde de vez em quando a criança pode ir lá na casa do pai, passar o final de semana, de 15 em 15 dias, fica difícil. Então, se você está pensando em separação, converse antes.
como eu digo sempre, né? A gente diz sempre, né? É melhor perder do que ganhar. Quer dizer o seguinte, é preferível às vezes você não ter razão, mesmo que você tenha razão, entendeu? Então, eles serão uma só carne, como diz o Evangelho de hoje, e o que Deus uniu, o homem não separa. É o Evangelho de hoje. O que Deus une. E como eu disse, a cola para permanecer é o amor. E vamos encerrar com essa música tão linda, né? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que o marido e a mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que o marido e a mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho sejam firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.